Pessoal, nós falamos isso agora, né? Sobre o investigador da Polícia Civil. Até então a gente não sabia que era investigador, tá? Porque a primeira história veio como dois caras que estavam no local, foram sair, foram abordados por alguém que queria assaltar, mas agora a história não é bem assim. Olha o seguinte, o investigador da Polícia Civil que foi baleado e morto por policiais militares durante um tiroteio no limite entre Betim e Contagem, inicialmente os militares disseram que estavam saindo de um bar e tinham sido vítimas de uma tentativa de assalto. Mais à tarde a história mudou, viu? Vamos entender melhor com o repórter Gabriel Rodrigues, porque a primeira versão é que eles estavam de folga num local, num determinado local de bar. De repente, dois caras chegaram, dizendo que era um assalto, os policiais reagiram, mas parece que a história mudou. Não são assaltantes, seria policial civil envolvido no meio e policial militar. Claro que as corregedorias estão investigando. Vamos lá, Gabriel, traz a informação. Essa é uma história ainda cheia de perguntas sem respostas, mas que já estão sendo apuradas tanto pela Corregedoria da Polícia Civil quanto pela Corregedoria da Polícia Militar, além de um inquérito ter sido aberto pela Polícia Civil. Tudo que eu vou contar para vocês agora faz parte do boletim de ocorrência que foi registrado depois dessa ocorrência. Afinal de contas, agora as polícias elas estão focadas em tentar analisar o caso e entender o que aconteceu e só devem se pronunciar depois que já tiverem levantado todas essas informações, inclusive as imagens da câmera de monitoramento que pode ter registrado esse tiroteio. No relato feito pelos dois policiais militares nesse boletim de ocorrência, eles contam que estavam trabalhando até 1h da manhã, um sargento e um soldado. Eles teriam saído do serviço, trocado de roupa e já vestindo roupas comuns, roupas civis, eles foram até essa padaria que fica na Avenida Ibiruçu, no bairro Morro Vermelho, aqui em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, para poder comprar algumas cervejas. Eles teriam feito a compra dessa bebida e já estavam dentro do carro, se aproximando para poder sair ali da padaria, quando um outro veículo, nesse veículo estava o Roberto Rocha, ele que tinha 39 anos, ele estava no banco do passageiro desse carro, mas teria dado uma ordem para que o motorista acabasse fechando esse veículo, porque ele imaginou se tratar de dois criminosos dentro desse carro. Afinal, a área onde fica essa padaria também é conhecida por ser um ponto de tráfico de drogas aqui em Contagem, ponto esse bastante conhecido, inclusive. O Roberto deu essa ordem e fechou esse carro e já desceu para realizar uma abordagem, isso segundo o boletim de ocorrência. Ele teria orientado que os dois homens que estavam dentro do carro e que ele ainda não sabiam que eram policiais militares levantassem as camisas. Só que os dois estavam armados, um deles estava com uma arma, inclusive, da própria polícia militar e o outro estava com uma arma de uso pessoal. Eles ficaram com receio do que essa pessoa poderia fazer ao descobrir que eles eram policiais ou até mesmo de perceberem que eles estavam armados. Então, eles acabaram apontando a arma de volta para o Roberto e aí sim os disparos começaram a acontecer. Só que, depois que os tiros foram dados e que terminaram com a morte do Roberto, eles perceberam que no carro tinha mais gente. Imediatamente, os dois já acionaram o 190 da Polícia Militar para contar que eles tinham sido alvo de criminosos, que criminosos teriam feito essa abordagem. Então, essa foi a primeira versão da história. Olha, ali pelo 190, eles falando com a própria polícia. Nós dois policiais que acabamos de sair do serviço, fomos atacados por criminosos. Só que depois, quando começou a ser feito o levantamento ali de quem eram as pessoas envolvidas no caso, é que perceberam que a pessoa que perdeu a vida, esse homem de 39 anos, era investigador da Polícia Civil. Só que aí o caso vai ganhando outros contornos. Isso porque o homem que estava dirigindo esse carro, que também acabou sendo alvejado, ele precisou ser socorrido, foi encaminhado para uma unidade hospitalar aqui da região, foi atendido e nesse meio tempo ele acabou contando para os policiais a versão dele sobre o que teria acontecido. Segundo esse homem, ele estava na companhia de uma adolescente, que é inclusive usuária de drogas, e eles dois teriam sido abordados pelo policial civil, pedindo para que ele dirigisse o carro, já que o policial estaria embriagado, estaria bêbado e não conseguiria dar sequência ali na direção do volante. Essa é a versão dessa vítima que acabou baleada, que estava dentro do carro do policial civil. Ele conta que eles saíram do local onde eles estavam e acabaram vindo exatamente para essa padaria onde os disparos aconteceram. E as duas polícias, tanto a civil quanto a militar, rapidamente foram até o local. Foi uma grande quantidade de viaturas ali naquele trecho onde os disparos aconteceram. Os dois policiais militares, como eles não ficaram
feridos, eles permaneceram ali no local para prestar os esclarecimentos. A Polícia Civil ela fez a perícia no local do crime e retirou o corpo do policial civil de 39 anos que acabou morrendo e encaminhou esse corpo para o Instituto Médico Legal de Belo Horizonte, onde ele também deve passar por esse trabalho de perícia para determinar aí quais disparos acabaram terminando com a vida dele. O jovem que foi levado para o hospital baleado, esse também vai ser ouvido mais uma vez assim que ele receber essa alta hospitalar, mas a polícia também vai querer entender o que ele estava fazendo na companhia de uma adolescente às 3 horas da manhã. Quem seria essa jovem? O que ela estaria fazendo com os três? Ou seja, as investigações elas vão partir de pontos distintos para poder entender como cada um desses envolvidos da história que eu estou contando para vocês tem participação nesse caso. Realmente, esse homem estava na companhia dessa adolescente em um outro ponto e foram abordados pelo policial civil. Esses dois policiais militares saíram do trabalho, trocaram de roupa e foram até essa padaria. Como que todo mundo se encontrou? Existem câmeras de monitoramento naquela rua e essas câmeras, se estiverem gravando, se tiverem imagens, elas vão contribuir e muito para essa investigação, para poder determinar a dinâmica como tudo isso aconteceu. As armas foram recolhidas, as cápsulas das balas também, para que esse trabalho pericial possa acontecer, e a gente entrou em contato tanto com a Polícia Civil quanto com a Polícia Militar e em uma nota única eles responderam que as corregedorias das duas polícias já estão atuando nesse caso e que a Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, já deu abertura a um inquérito para apurar as causas dessa morte. Eles disseram que assim que já tiverem apurado melhor esse caso, que eles vão conceder entrevista para poder repassar esses detalhes para a gente e para você que está aí do outro lado acompanhando o nosso trabalho.